E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora vamos estar trazendo todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor que enfrenta o Flamengo e também notícias sobre Caleri, a volta de Cedric, muita coisa trazendo aqui para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal, você sabe, todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto? No final, você sabe, eu volto, a gente fala muito de São Paulo, do jogão de São Paulo e Flamengo. Quero que você comenta aí, acha que o São Paulo pode vencer o Flamengo? Deixa aí nos comentários. Créditos e direitos autorais, deixa aí na descrição. Sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Beleza, Zé Paz. Fala, Garrafa. São informações do Zé Pais importantes referente ao São Paulo. Nessa reta final, quando abre um G7, Chico, o São Paulo começa a ganhar uma motivação que tinha perdido nos últimos jogos. O estádio estava vazio e porque tal. se subir uma posição, tá na pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores e Sul-Americana até então também. não tinha confirmação, agora já tem pré-Libertadores. Então, o São Paulo, ele sentiu o baque da eliminação da Copa Libertadores, aquele astral, aquela sinergia toda com a torcida, isso tinha se esvaziado. E agora, com essa possibilidade novamente, e o torcedor é apaixonado, né? Que nem aquela coisa de marido e mulher, briga de manhã e tal, à noite, às vezes já tá o Chico sabe bem como é que é isso. Não. Você demora um pouco mais? Demora um pouco mais. Não é de noite, brigou de manhã, de noite, talvez, tá bem. bom. Não, demora um pouco. É que eu tô querendo dizer. Aí, tudo bem. Eu tô querendo dizer na noite, 3 dias depois. Eu não disse qual dia. Também não tanto. Mas assim, então a torcida, obviamente, ela vai abraçar o clube, a possibilidade está aí. E o São Paulo, ele começa a ganhar essa motivação. E o resultado. vai voltar, hein? Mike também. E o resultado, ô Chico, contra o Vasco é um resultado extremamente animador, porque o Vasco era um time alto. Mas vai pegar o Flamengo, Chicão. Vai pegar o Flamengo, mas é que tá. O Crespo, ele tem uma espinha dorsal de time já. E essa espinha dorsal é que ele tem que brigar para ela não ser quebrada. Os reforços estão voltando, né, Chico? Por Luciano exemplo, volta, o Mike Rafael, volta também, Bobadilha, Marcos Antônio, o Lucas, o Oscar, o Luciano e o Ferreirinha. Essa aí é a base que ele tem, né? Então essa base tem que ser mantida pelo menos até o final do campeonato. Aí depois dá férias, dá descanso, põe os caras no spa, mas agora tem que jogar todas as partidas. É isso aí. Mas essa espinha dorsal com o Flamengo pode fazer assim, né? Porque foi uma vitória bem interessante, bem importante aí para o São Paulo. E tem um cara que vem sendo elogiado, né? Não só pelo torcedor, como pelo Crespo também. Não que assim seja, putz, que cara fantástico, o cara tá jogando muito, mas pela identificação com a torcida, que é o Tapia, né? E o Tapia, né, senhoras e senhores, ele tem sido aí um jogador que acho que o torcedor do São Paulo ele vem se identificando muito, né? Acho que é, claro, acho não, né? Muito mais pela raça dele, né, Van? O Tapia, eu vi um trechinho ontem do Extra T, né, que vocês estavam aqui, não lembro se foi você ou se foi o Gabriel, alguém que falou assim, é preferível ter, sei lá, uns 5 caras como o Tapia no time do que 5 Rigones. E não é pelo gol que o Rigoni perdeu, não, pelos gols que o Rigoni perdeu, não, mas pela postura em campo, né? O Rigoni irritou muito o torcedor pelos gols perdidos, mas também ele vem irritando muito pela displicência, né? Dá a impressão que assim, já que eu não vou renovar mesmo, já que eu não bati a meta, então dane-se. E o Tapia, por outro lado, é um cara que assim, ele não é um primor técnico, a gente sabe, perde umas divididas, mas o cara não desiste, o cara tá lá no pé dos caras, que ele fica insistindo, e ele consegue achar uns lances ali muito pela entrega, pela raça, que é mais ou menos a pegada também do Enzo Dias. Como é que você vê a questão do Tapia aí, ô Van? E se é um cara que tem lugar no time do São Paulo pro ano que vem? Eu concordo muito no que o Gabriel falou ontem no Extra, que ele cria muitas oportunidades de gols, o Tapia, né? Apesar que muitas não sejam concluídas, não sejam efetivas, mas ele acaba criando e acaba, às vezes, vencendo pela insistência, né? O que eu percebo muito é que o Crespo tem muita confiança no Tapia. Desde o começo, ele coloca o Tapia, até que, enfim, fazendo alguns gols importantes, teve uma sequência ali fazendo gols, ele ali com o Luciano, né, fazendo gols. E eu acho ele um jogador importante, até pelo momento do São Paulo. Acho que pelo contexto que o São Paulo vive, ele é um jogador muito importante. E a displicência, realmente, do Rigoni incomoda, né? Pô, até agora ele não marcou gols. Eu tava tentando fuçar na minha mente, assim, porque às vezes os jogos vão passando, a gente acaba passando algumas coisas desapercebidas, e realmente o Rigoni ainda não fez gols, né? Ele vai acumulando tempo sem balançar as redes aí pelos clubes que ele passou, e agora
acho que meio que mostrando o óbvio do que a gente já esperava. A gente tentou criar uma esperança meio que emocional ligada ao Rigoni, pelo tempo que ele teve do São Paulo ali naquele começo dele em 2021, mas acabou não se concretizando, realmente o óbvio aconteceu, e realmente acho que isso incomoda. A raça do Tapia acho que faz realmente diferença. E como eu disse, pelo contexto que o São Paulo vive agora, precisando desses jogadores, porque a gente perdeu o Caleri, que era um jogador muito brigador. Então a gente esperava o mínimo que continuasse sendo assim. O Rian Francisco, que poderia ter a oportunidade durante o ano, acabou se machucando. É um jogador que a bola procura ele, óbvio, ele tem muita capacidade técnica e faz muitos gols. Eu costumava falar nos jogos do Sub-20 que, beleza, o São Paulo podia perder, mas a certeza que o Rian faria um gol. E era realmente assim, fazia muitos gols ali nos jogos do Sub-20. Aí o André Silva foi muito importante para o São Paulo antes dele se lesionar ali. Tanto que no jogo contra o Atlético Nacional, não só pelo gol, mas por tudo que ele representou ali no contexto do jogo, muito pela raça também, muito pela dedicação, ele foi muito importante. Então a gente ficou meio que órfão ali de um centroavante, de alguém ali no ataque para fazer essa função. Aí com a chegada do Crespo, o Luciano começou indo bem e tudo mais, só que acabou perdendo gols. Aí a gente fica nisso, né? E agora, quem que pode ajudar a gente nesse momento? E veio o Gonzalo Tapia, um jogador que veio do River Plate ali, né, nessa circunstância de ficar um período no São Paulo, muito que a gente não conhecia muito, e a gente percebeu que ele não era tudo isso, mas ele acabou fazendo gol e mostrando realmente ser importante por essa característica dele de se doar bastante. Aí ele acabou, acho que, conquistando realmente o torcedor do São Paulo, por criar essas oportunidades de gol e mostrar realmente que, pô, beleza, sou limitado, mas aquilo que está dentro do meu alcance eu vou fazer. E o torcedor do São Paulo se identifica muito com isso, né? Com esse lance do cara ter identificação, do cara se mostrar disponível e acabar sendo útil pelo São Paulo. Sendo convocado aí pela seleção chilena, que realmente passa por um momento muito ruim, mas assim, pelo menos ele está sendo convocado, né? Está sendo ali importante e está sendo notado pelo que ele está fazendo no São Paulo, né? Então acho que isso também faz a diferença. Então eu acho que, principalmente pelo contexto do São Paulo, no atual momento e pelo que a gente pensa num futuro não tão distante, ali no começo de 2026, né? Que o São Paulo vai precisar de muitos jogadores à disposição, eu acho que o Tapia é sim muito importante nesse elenco aí. E ele acumula já 4 gols em 14 jogos, Pri. É um cara que, assim, é inegável, né? Que para jogar Libertadores, pré-Libertadores e Brasileiro, o elenco de São Paulo precisa ser mais forte do que esse ano. Sabe por quê? Pra tal? Porque nós vamos ter o início do Campeonato Brasileiro no final de janeiro e os 4 jogos da pré-Libertadores... Em fevereiro. Então... Vou te dar as datas. Não, nem precisa, Arnaldo. Encavalando tudo, cara. Com esse elenco aí, São Paulo larga em último no Campeonato Brasileiro. 4 e 11 de fevereiro e depois 28 e 25 de fevereiro. São nessas duas fases. Então, logo no início do Brasileiro. Já vai ser sangrento logo de janeiro. Você imagina? Você imagina? Chegar em março com o campeonato com 6 rodadas e o São Paulo lá embaixo. Desculpe, o brasileiro só entra a partir da segunda fase, não é isso? São 3 fases. São 3. Então, segunda e terceira. Então, começa 20... Como o Corinthians. Começa 18 e 25 de fevereiro, Isso. mais ou menos um mês de Campeonato Brasileiro. Então aí beleza. E a segunda etapa, 4 e 11 de março. Que eu acho que é exatamente o Corinthians com os venezuelanos e o Barcelona. O Barcelona, que é perto, né? São 4 semanas. Então você ganha um respiro aí, né? Mas mesmo assim, com esse elenco, não dá. Não dá. Então, mas assim, tentando ser o mais frio possível. São Paulo vai para a Libertadores. Para pré-Libertadores. Para pré-Libertadores, que seja. Pessoal, estamos aqui na pré-Libertadores, beleza. Vamos ser o mais robótico, frio e concreto possível. Olha, nós não vamos ter, a gente não vai gastar mais de 100. Então, a gente vai com o que a gente tem. Tem jogador que tá lá que ganha um dinheirão e podia trocar por 3. Porque não joga. Para essa temporada, para fazer essa temporada que vai ser cheia de jogo, vai precisar de outro elenco, de elenco mais forte. Então, assim, não vai ter. Nem que a gente caia na pré-Libertadores. Eu sei que é horrível, que vai ser uma vergonha perder pro Tolima. Então, mas peraí. Dentro do que São Paulo tem hoje, ele pode sim trocar 2 por 5. Não, eu sei disso, mas não estou entendendo. Não, a discussão aqui é que, olha, se o São Paulo for para a Libertadores, aí com esse elenco não dá, aí tem que reforçar. Mas o São Paulo não pode reforçar porque não tem dinheiro. Ele pode se ele trocar esses caras. Disso. Mas o que o Arnaldo falou é que tem uma discussão sobre
se vai valer a pena ou não, considerando... Gente, é óbvio que vale. Eu também acho que Tem vale. dinheiro envolvido. Se você Muito ganha mais, os jogos da pré-Libertadores, vai para a fase de grupos. Pelo amor de Deus. O meu ponto, Massa, é assim, o espírito com que se vai. Não é chegar assim, ó, vai para Libertadores. A gente não pode cair na pré-Libertadores. O espírito que se vai é fazer... Não pode mesmo. Fazer o que é... Pode. Não pode. Já caiu, porque, caiu na verdade é Talheres. assim. Não, então, mas não pode. Não é só esportivamente. O ano financeiro depende disso, né? Se você avança a fase de grupos, você está garantido. Só que aí tá, não é... Qual é o erro? Eu acho que isso está falando, vamos contratar gente para ganhar a Libertadores. Não, vamos contratar gente para sobreviver à temporada. Sim. E para jogar pré-Libertadores e brasileiro, você precisa ter 33 caras saudáveis. Senão você não joga. Não, não precisa ser caros. Não precisa ser. Não precisa trazer essa o Oscar questão. para ganhar a Libertadores. Foi o erro. Tem que trocar. O Oscar e o Wendel, por exemplo, não podem mais continuar. O Luiz Gustavo, com todo o respeito, que é um cara muito importante, talvez ele possa continuar fazendo parte do elenco, né? Porque desses aí é o que mais demonstra que está afim, certo? É o Luiz Gustavo. Você pode fazer isso. Agora, se você mantiver este nível, este modelo de elenco com tanto jogador machucado... E outra, como que o Rian vai voltar? Como o Caleri vai voltar? Não são cirurgias simples, certo? São cirurgias complicadas. O André Santos. O André, que está fazendo tratamento convencional, ok? Sim. Então aí, vamos imaginar que os três voltem e voltem bem. Se você trocar o Oscar por 3 e o Wendel por 2, pronto, tá aí o elenco. E lembrando que o estadual agora, você tem que tomar cuidado porque ele te dá vaga na Copa do Brasil. Porque antigamente você estava tranquilo, você sabia que ia disputar. O Corinthians correu seríssimo risco de não estar exatamente nessa Copa do Brasil que ele é semifinalista. Se não é arrancada, ele estaria fora. Bom ponto. Houve arrancada e ele foi para Libertadores e automaticamente garantiu a Copa do Brasil. Tem que tomar cuidado. Se o São Paulo for para pré, ele já está na Copa do Brasil. Isso, tem que ir para pré. Duas informações aqui do Gustavo, grande colega que nos assiste do Uruguai. Uma sobre a final da Libertadores. Tem muita gente comprando, viu, Massini? São Paulo, Montevidéu e Lima. É isso. E a outra coisa que ele fala, uma coisa que ninguém está falando em relação ao São Paulo, ele tem total razão. Cada posição a mais no brasileiro, quanto que vale, Vessone? Então, cada posição a mais no brasileiro... De 2 a 3 milhões. Paga um show do Imagine Dragons. Cada show, cada posição a mais. Pergunta para ele, por favor. Cada posição a mais do Brasileirão, 8º, 7º, 6º, paga um showzinho na Live Nation. O ano passado, de 10º Cada posição do brasileiro. a 6º, por exemplo, eram uns 10 pau. Só de entre Então, 10 o ideal é ter as duas coisas. O jogo, um ótimo público e o show. Certo. Então, mas você precisa ter o Precisa estar campo pra estruturado, jogar. é isso. Exatamente. Pergunta para ele, por favor, quanto está custando essas pernas. Não quero... aí. Agora se vira. Não, pergunta para mim. Não vou. Você? Passa o contrato Não, vai dele. você. Não, para perguntar. Ou seja, tá ficando sem avião já, então. Claro que Porque já tem gente apelando por... Não é isso, não é para mim, não. Eu não vou. Você não vai? Não vou. É porque é mais... É para Como não prestar vai? serviço para Tá mal acostumado. Exato. Tá mal Não acostumado. vou. Vamos dar uma rápida parada aqui no G4. Já voltamos, não saia daí. Bastante coisa pra gente comentar hoje. Primeiramente, o jogo difícil do São Paulo contra o Flamengo. Eu não acho o Flamengo um time imbatível, acho o Flamengo sim um bom time, mas o São Paulo demonstra boas coisas. Infelizmente, o que ferrou muito o São Paulo essa temporada foram as lesões dos principais jogadores, Lucas, Caleri, o próprio Oscar, o André Silva, que estava muito bem. Eu não acho que o São Paulo tem, assim, com todo mundo à disposição, eu não acho que o São Paulo tem um time medíocre. Não, somente com a chegada, o Enzo foi uma boa contratação, o Mailton, pelo menos no jogo contra o Vasco, tá rendendo bem, teve as vendas em massa dos jogadores da base, mas o São Paulo tinha um elenco, tinha um time decente, não para ser campeão de Libertadores, mas um time para competir. Um time que, ao meu ver, poderia até ser campeão da Copa do Brasil, do mesmo jeito que o time do Dorival foi. O time do Dorival era um time brilhante? Longe disso, era um time também bem mediano. Tinha o Lucas, que estava voando, estava acima da média, era acima da média, e os outros caras corriam pra cacete. Esse ano, a gente teria um time que
corre pra caramba, com o Enzo, do lado direito ali você tem o Mike, você tem o Cedric, que é mais postado, você tem a nova dupla de volante, Bobadilha e Marcos Antônio. Se você tivesse os principais jogadores, Caleri, Lucas, Oscar, André Silva, você teria sim um time que seria capaz de vencer a Copa do Brasil. Não foi o que aconteceu. Hoje o São Paulo se resume a buscar uma vaga na Libertadores. E para isso, jogos como o contra o Flamengo são importantíssimos. O São Paulo recuperou os pontos que deixou contra o Vasco no primeiro turno. Beleza, ok, parabéns. Mas tem um jogo para demonstrar se quer realmente essa vaga na Libertadores. O Flamengo é um bom time, mas longe de ser imbatível. O Fortaleza mesmo já mostrou isso. O Racing mesmo já mostrou isso. O Flamengo tem problemas, o São Paulo pode aproveitar os problemas, mas o São Paulo precisa fazer um jogo inteligente, principalmente fazer um jogo com o mínimo de erros possíveis. Se você não errar contra o Flamengo, você tem chances reais de vencer o jogo. O Flamengo não é o Vasco, o Flamengo não é o Bahia, o Flamengo não é o Fortaleza. Se você erra contra o Flamengo, você vai ser punido. O São Paulo errou várias vezes contra outros times que não aproveitaram. O Flamengo não. O Flamengo, se você errar, você vai ser punido. Falando especificamente agora um pouco sobre Rigoni e Tapia, a gente viu o debate da galera do Arquibancada Tricolor. Eu até comentei sobre o Tapia e sobre o Rigoni, não sei se um jogo contra o Vasco. O Rigoni, pra mim, ele não é um jogador tecnicamente ruim. Não. E ele demonstrou isso na sua primeira passagem. Eu acho que o que falta pro Rigoni é a vontade que tem no Tapia. A vontade que tem no Alan Franco. A vontade que tem no Caleri. Esses caras têm vontade. O Rigoni é um cara que tecnicamente é melhor que o Tapia. O Tapia pisa na bola, a bola bate nele e espirra. O Rigoni ele tem a capacidade de dominar bem a bola, de girar, de tentar uma pedalada. Mas além da fase dele estar ruim, a confiança dele tá lá embaixo. Ele parece ser um cara sem vontade, ou pelo menos está sendo um cara sem vontade. E sem vontade, se você não tem o mínimo de vontade, você dificilmente vai chegar em algum lugar. Principalmente no futebol, que é um jogo de vontade, um jogo de embate. É uma pena, porque eu sinceramente achava que o Rigoni poderia ajudar o São Paulo, somente com todos os problemas que o São Paulo teve no ataque, né, com os seus principais atacantes. Mas aí a gente chega no Tapia, que é um cara extremamente voluntarioso. Tecnicamente fraco. Sim, tecnicamente o Tapia é fraco. Mas ele tem algo que... Eu até comentei isso, não sei se foi no jogo contra o Vasco. O Tapia tem algo que é ótimo para um atacante. E se ele fosse tecnicamente bom, seria foda. Que a bola sobra para ele. Cara, vocês já prestaram atenção quantas oportunidades o Tapia tem? E não é nem oportunidades que ele cria. São oportunidades que aparecem. O time gera oportunidades que caem no pé dele. Quando o time adversário erra, a bola cai no pé dele. Quando o São Paulo constrói uma jogada bem trabalhada, a bola cai no pé dele. Ele tem muita oportunidade. A bola sobra pra ele. A bola gosta dele, mas ele não gosta do gol. Porque ele é limitado tecnicamente. E tudo bem. Tudo bem, porque o São Paulo tá numa fase de jogadores limitados. O Luciano tem 100 gols com a camisa do São Paulo. E pra mim o Luciano é um cara extremamente limitado. É um jogador ok, nota 6, 7 estourando. O Tapia também é um jogador limitado. O São Paulo tá na fase de jogadores limitados. Qual o jogador do São Paulo hoje? Qual jogador do São Paulo são jogadores acima da média? Você pode considerar o Lucas se tiver em bom estado e o Marcos Antônio se tiver em bom estado. O Marcos Antônio ele é um jogador acima da média, né? Ali na zaga você pode considerar que o Arboleda é um zagueiro acima do tom? Sim, ok. De resto, o São Paulo é um time de jogadores ok. Cedric ok, o Enzo ok. O São Paulo é um time de jogadores ok. Então, hoje, esse é o time do São Paulo. O time do São Paulo hoje é um time de jogadores ok. E isso, o Tapia se encaixa pra cacete. Porque ele é um jogador voluntarioso, com vontade, que falta no Rigoni e sobra dele. E a bola sobra pra ele. Se o Tapia entrar numa fase de fazer gol
Não, ele entrou na fase que o que ele faz dá certo. Se o Tapia entrar nessa fase, o Tapia mete gol adoidado, porque a bola sobra pra ele. Ele é um cara sortudo, a bola sobra pra ele. Eu até falava com meu irmão, a gente comenta que o cara nasceu com a bunda virada pra lua, porque a bola sobra. Mas ele é limitado. E tudo bem, porque hoje o São Paulo é isso. O São Paulo se resume a um time de jogadores limitados. Espero que esse time consiga ganhar do Flamengo. Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.